Não nos esqueçamos, os motivos de uma prisão cautelar estão definidos nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Se eles estão presentes, essa prisão cautelar é válida. Uma eventual prisão cautelar inválida, né, em desobediência à norma processual, que porventura force a uma colaboração, nós poderíamos encontrar aí um vício que permitisse a anulação desse acordo, né, até se não precisasse outra referência, pensando numa ilicitude por derivação, tá ok? Então os destaques que a gente pode dar aí ao caput, né, e aos incisos do artigo 4º da Lei 12.850 são inicialmente o fato de que a colaboração não necessita ser espontânea, ela pode ser voluntária, ou seja, pode haver participação do delegado de polícia, do Ministério Público, incentivando, né, a pessoa a colaborar, evidentemente desde que a sua defesa, sendo exercida de maneira livre, entenda que isso é o melhor caminho a ser seguido. A outra questão que está em destaque é o fato de que a colaboração não é ela em si a prova, ela é um meio de obtenção de prova e assim já foi entendido com muita tranquilidade pela jurisprudência. A gente ainda vai destacar mais para frente a questão do depoimento do colaborador. Essa aí é uma temática que ainda não está totalmente definida, mas que a própria lei já dá um caminho para demonstrar seus aspectos de validade. Tá? Quanto ao acordo de colaboração, é um meio através do qual outras provas poderão ser apresentadas, a confissão, o depoimento do colaborador tem lá um tratamento específico na lei. Em relação aos envolvidos no acordo de colaboração, especialmente da parte do Estado, né, ficou definido na ADI 5508, de relatoria do ministro Marco Aurélio, que as autoridades policiais, portanto os delegados de polícia, podem firmar os acordos, né? No contexto das discussões que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, preciso só destacar que as consequências de um eventual acordo que afetassem, né, a atividade do Ministério Público não estariam à disposição dos delegados em relação aos seus trabalhos, né? Especificamente, as questões relacionadas com a iniciativa da ação, elas ficariam fora da possibilidade de acordo feito exclusivamente por autoridade policial. Claro que os membros do Ministério Público também podem chancelar acordos já propostos e aceitos, né, no contexto das investigações policiais, ou eles próprios conduzirem os seus acordos. E aí sim, todas as possibilidades de efeitos do artigo 4º, lá que nós já comentamos, poderão acontecer. Em relação às consequências do acordo de colaboração, as quais nós estávamos comentando, elas podem ser a redução de pena, que vai até 2/3, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a concessão do perdão judicial, que é uma hipótese de extinção de punibilidade, a suspensão do prazo para oferecimento de denúncia por até 6 meses, né, prorrogáveis por igual período, está no parágrafo 3º aí do artigo 4º, o arquivamento do inquérito com a não oferta ou não oferecimento da denúncia, né? Lembrando que nesse caso aí nós estamos nos deparando com um certo abrandamento do princípio da obrigatoriedade da ação penal, e é claro, no mesmo contexto em que nós podemos aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal, quando há discordância entre a proposição de arquivamento feita pelo Ministério Público e a análise das provas trazidas no inquérito pelo juiz, né, que é o recebedor, o competente para ação penal, esse mesmo contexto do artigo 28 do Código de Processo Penal. Lembrança aqui é de que o arquivamento de inquérito não é uma operação que se dá por força de uma deliberação ou determinação ministerial. Se dá num contexto de um evento complexo, onde há a propositura do arquivamento ou a proposta do arquivamento por parte do membro do Ministério Público e a chancela, de acordo com os requisitos legais, pelo magistrado. Em outras palavras, o arquivamento se dá por uma decisão judicial, portanto, há essa possibilidade aí de exercício de controle da obrigatoriedade da ação penal por parte do juiz, que nós já conhecemos e estudamos quando analisamos o Código de Processo Penal, na sua parte que envolve todos os delitos, não apenas os delitos praticados por organizações. Além dessa possibilidade de arquivamento, nós temos a redução da pena de até metade quando nós temos uma colaboração posterior à sentença.